A gente falou de música romântica, a gente vai falar do coração, mas agora do coração físico mesmo. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Que prazer ter o senhor aqui de Tudo bem? volta. Também, tudo jóia. O senhor é cardiologista e intervencionista, quer dizer, faz cirurgia. Faço cateterismo e angioplastias, ou seja, procedimentos minimamente invasivos. Isso. Não é cirurgia de peito aberto. Então, não é, quando é minimamente invasivo, é uma cirurgia, mas é uma coisa pequenininha. A gente entra ou por essa artéria aqui do braço, ou aqui, ou pela virilha, e através de catéter a gente põe válvula, Olha põe só. uma série de coisas. Eu fico Trata encantada. crianças até 90 anos. Eu fico encantada, porque o Ou tratamento até 100 anos, sei lá, já peguei 95, então... É mesmo, doutor? O tratamento é seríssimo, mas para quem é leigo, parece que a intervenção é pequena. Sabe que é muito interessante isso, porque a gente afeta muito menos o paciente na sua recuperação. Exato. Então, quando eu estava falando dos idosos, né, que essa semana, por exemplo, eu fiz um procedimento no indivíduo de 90 anos, que ele se formou em Direito no final do ano. Que história linda, doutor Hélio. Não é maravilhoso? Maravilhoso isso. E aí eu falei, poxa, é um cara absolutamente ativo. Então, mudou totalmente o perfil dos pacientes que a gente atende hoje em dia. Exatamente. Te convido, Regina, a ir conhecer. Olha que eu aceito, hein? Não, porque eu acho muito interessante. Seria muito interessante, já fizemos isso outras vezes, assim, das pessoas irem conhecer, já fizemos evento para jornalistas, mas convido o teu programa, se quiser um dia, Sim. A gente vai num dos hospitais, por exemplo, no Oswaldo Cruz, que a gente trabalha. Vê de pertinho. E eles vão lá, entra, vê como é que é. Acho que pode ser interessante. Vamos então aos mitos e verdades sobre o coração. É mito ou verdade que doença cardiovascular mata mais homens que mulheres? É verdade. É verdade? Ainda é verdade. Ainda mata mais homem que mulher. A doença cardiovascular, ela afeta mais os homens do que as mulheres ainda. A gente sabe que as mulheres vêm, infelizmente, ganhando volume nessa área, até porque antigamente as mulheres tinham menor exposição aos fatores de risco. Hoje, a mulher muitas vezes é arrimo de família, tem 2, 3 jornadas de trabalho, Sim. porque tem em casa que ela ainda assume mais que o homem, infelizmente também. E com isso ela está exposta a alguma série de fatores, não comer bem, fumar, etc. Mas ela tem os hormônios que a protegem por um bom tempo, principalmente na fase que a mulher ainda é produtiva do ponto de vista hormonal, né? Então ela tem uma certa proteção. Perfeito. É mito ou verdade que somente obesos têm problemas no coração? Isso é mentira, né? Os obesos ele têm um risco maior de desenvolver a doença cardiovascular. Isso é absolutamente verdade. A obesidade é um dos fatores de risco e um dos fatores de risco muito importantes. Mas existem pessoas magras, muito magras, que têm problemas graves. É mito ou verdade que mesmo sem nenhum fator de risco, a pessoa pode ter problemas cardíacos? É verdade. Sem fator de risco nenhum ela pode ter. Por quê? Porque existem 3 fatores de risco que a gente não tem. Isso. O que é fator de risco? Então, os fatores de risco são os fatores que aumentam, como o próprio nome diz, o risco de desenvolver a doença. Isso existe para qualquer doença. Quer ver um exemplo muito fácil? Quando a gente fala assim, homossexualidade aumenta o risco para AIDS, por exemplo, né? Então é uma coisa que é conhecida. Uso de drogas injetáveis aumenta o risco para AIDS. Então são fatores de risco, né? Fatores de risco para doença cardiovascular. Nós temos 3 fatores que a gente não consegue mexer. Ou seja, a cada dia nós estamos mais velhos, a idade é um fator de risco. Homem, como você disse agora há pouco, tem maior risco que mulher. E o terceiro fator é genética. Se você tem pai, mãe, ou seja, pessoas próximas, aumenta o risco. Então, se você não tem os outros fatores de risco, ou seja, não fuma, não tem diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol alto, estresse, etc., mas você pode ter um desses 3. Então é raro ter uma pessoa que não tem nenhum fator de risco. Ótimo. É mito ou verdade que café causa graves problemas para o coração? É mito. Graças a né? Deus. Assim, o café sozinho, ele não causa graves problemas para o coração. O café ele pode estimular alguns problemas que a pessoa tem. Então, por exemplo, a arritmia cardíaca, aquilo lá do coração disparar, bater mais rápido, bater fora do compasso. Se a pessoa tem isso como uma predisposição, ou ela já tem esse tipo de sintoma, de quadro clínico,
O uso abusivo do café aumenta a chance. E não só o café, inclusive as bebidas ricas em cafeína, que são As colas. as colas e aquelas bebidas, os energéticos. Tá. Então eu já peguei meninas de 13, 14, meninos 13, 14, 15 anos, que na saída de balada tiveram arritmia e foram para o pronto-socorro, por causa do uso abusivo. É mito ou verdade que a alimentação saudável protege o coração? Ah, isso é verdade. Verdade. Né? A alimentação saudável, ela não protege só o coração. Ela diminui a chance de câncer e diminui a chance de outras doenças também. Só traz ganhos, né, a Só alimentação ganhos. saudável. É mito ou verdade que atletas ou pessoas que praticam exercícios regularmente estão livres das doenças cardíacas? Não, isso é mito, porque o fato de você ser atleta, o fato de você ter atividade física regular, assim como ter uma alimentação saudável, infelizmente não protege 100%. Tá. Então é mito. Agora, fazer atividade física protege bastante. Só uma coisa para lembrar, Regina, Por favor. a gente sabe que tem muita gente assistindo. Sim. Para você fazer atividade física, vale a pena fazer um check-up antes. Vale a pena. Vale a pena. Não é... Qualquer idade. Principalmente se você vai fazer um exercício físico intenso, chegando à exaustão, vai correr, vai competir, etc. É fundamental em qualquer idade, porque você pode acabar tendo uma crise durante a prova, prática. durante a prática. Tá. Nós temos perguntas do pessoal de casa. Já venho já. Eu O aguardo. senhor vai responder todas elas. Vamos agora responder as perguntas com o Dr. Hélio Castelo sobre doenças do coração. Hugo, tenho arritmia cardíaca. Ao praticar atividades físicas, corro algum risco de passar mal em função do meu problema cardíaco? Hugo, você corre risco sim de passar mal. Então, voltando ao que nós falamos agora há pouco, antes de você ir lá conversar com ela, é fundamental quem vai fazer atividade física passar no seu cardiologista. Se você já tem uma arritmia diagnosticada, é mais importante ainda, porque o cardiologista vai avaliar que tipo de arritmia que é e se aquela arritmia pode ser provocada ou pode ser piorada na hora da prática. Se for, ele trata primeiro, e não quer dizer que a pessoa vai ficar impossibilitada. Ele vai tratar primeiro, tomar as providências e aí sim o cardiologista que vai achar o momento adequado para liberar ele para a atividade e que tipo de atividade fazer. Ah, isso que eu queria saber. Então, o próprio médico pode indicar as atividades mais adequadas para aquela pessoa naquele momento. Exatamente. Ah, tá. Se ele não tiver essa prática, ele encaminha para um médico de esporte ou até para uma pessoa de educação física que trabalha com cardiopatas para orientar qual o melhor exercício. Perfeito. Mas é importante isso, acompanhamento médico. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Raquel. Bebidas alcoólicas ou energéticos fazem mal ao coração? Raquel, as duas fazem mal, tanto bebida alcoólica como energético. Independente da dose, da quantidade, doutor? É obviamente que assim, quanto maior a dose, maior o risco, né? Existe a predisposição individual. O álcool em alta dose, tem duas formas do álcool fazer mal. Então vamos lá. Se a pessoa é um alcoólatra, então usa álcool todo dia, a gente sempre tem a imagem do alcoólatra, aquela pessoa que infelizmente está caída na rua, num canto. Não, pode ser uma pessoa que usa álcool em quantidade razoável todos os dias. Esse indivíduo é um alcoólatra. O uso crônico do álcool faz com que aumenta a chance do coração se dilatar Nossa. e perder a força. O que a gente chama de miocardiopatia, e pode levar à insuficiência cardíaca. Então, uso crônico. O uso de grande quantidade de álcool de uma vez só, que a gente chama de libação alcoólica, e o leigo chama de tomar um porre, né? Um porre muito grande aumenta a chance de causar arritmia. Então, algumas arritmias são causadas na hora que a pessoa usa muito álcool. O álcool é um irritante do músculo do coração e passa a bater numa frequência diferente, mais rápida do que deveria ser. Então, eles acabam indo para o pronto-socorro, tem que ficar internado por causa disso. Em relação aos energéticos, eu já falei. Energético, ele não é uma coisa legal, a gente não indica para ninguém. Associado ao álcool, piora. E o energético tem muita cafeína e tem alguns outros estimulantes. O uso abusivo numa pessoa que tem maior predisposição, principalmente para arritmia cardíaca, ou seja, para sair do ritmo do coração, aumenta muito a chance de desencadear uma crise.
E as pessoas tomam energético como se fosse água, né? E junto com álcool. Junto com álcool. Mais uma pergunta enviada pela Luísa. Tenho diabetes e ouvi dizer que posso ter outros problemas de saúde desencadeados por ela. Devo me preocupar com a saúde do coração? Luísa, pergunta excepcional. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente disse que o diabético ele não morre de diabetes, ele morre de doença cardiovascular. Olha só, doutor. É. A diabetes é um dos grandes fatores de risco, como a gente estava falando de fatores de risco, para a doença cardiovascular. Ela aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC e aumenta o risco de entupimentos na circulação geral e nos homens de impotência sexual. Então, assim, o diabético, não quer dizer que você é diabética, você vai ter doença cardiovascular, mas o diabético tem que ser acompanhado por um cardiologista desde cedo. Principalmente se for o diabético tipo 1, que é aquele do jovem, que já usa insulina, etc., e tem um risco maior. Doutor Hélio, às vezes a gente, no caso do álcool, se preocupa com o fígado, mas está atingindo diretamente o coração. Ele lambe o fígado e atinge, morde. Boa. Eu agradeço demais o doutor Hélio Castelo, que é cardiologista intervencionista. O site do doutor Hélio é grupoangiocardio.com.br. Tudo junto, grupoangiocardio.com.br. E a gente está no Instagram também como Hélio Castelo, Castelo com 2 L's, tudo junto. Pode mandar uma pergunta e a gente responde por lá. Hélio Castelo com 2 L's? Com 2 L's. Pronto, manda pergunta e elas mandam mesmo, viu? Tá bom. Muito obrigada, doutor. Até mais, Boa querida. semana, até a próxima, viu? Parabéns pelo programa, tá lindo. Muito obrigada, muito obrigada.